pega costume, né, de linguagem, vício de linguagem. Então, vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre obediência, um pouquinho sobre obedecer a Deus. A Jocum, onde eu estou agora, eu não sabia o que era, mas é uma organização missionária, é uma instituição sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Cada missionário que está na Jocum tem seu próprio sustento, tem sua própria rede de contatos. Sustento principal do missionário de Jocum é Deus, graças a Deus, ó. Provisão divina. A Jocum tem mais de 180 países hoje, então eu tenho uma Jocum, um monte de Jocum aqui no Brasil, tenho Jocum na Argentina, tenho Jocum no Paraguai, na Alemanha e nos Estados Unidos e assim vai. Quase todos os países, e tem países que têm iniciativas de Jocum que às vezes não é nem falado publicamente porque são lugares perseguidos que não pode ter lá. Tipo, na Turquia, a Jocum da Turquia é super famosa aqui no Brasil. Mas lá na Turquia... Valeu. Lá na Turquia, o governo procura o líder da Turquia. Ele está numa lista assim de... Passa o olho nele, tipo assim, se ele fizer alguma coisa fora do eixo, ele vai ser preso, né? Eu queria compartilhar com vocês primeiro sobre obediência. O que acontece? Quando eu tinha 17 anos... eu não sabia o que eu ia fazer, assim como eu disse. E uma prima veio e falou para mim assim, fala, Iago, então, ano que vem eu estou indo para Buenos Aires fazer faculdade de medicina. Você podia ir comigo, porque eu sou menina, né? Vou ficar lá sozinha. Aí você podia fazer faculdade de medicina também. Aí veio um filme na minha cabeça, né? Caramba, minha mãe sempre falou que eu ia fazer medicina. E aí, resposta de Deus. Eita, glória, vou fazer medicina. Falei, mãe, posso fazer medicina em Buenos Aires? Lá não paga mensalidade de faculdade, não vale aqui no Brasil, mas tem a revalida, que é uma prova, né, para revalidar aqui o currículo e tal. Beleza? Minha mãe, sim, você tem cara de médico, meu filho, vai nessa. Eu, eita, glória, resposta divina, meus pais apoiaram. Aí tá bom, passou, estava no finalzinho do ano, cheguei no Natal... ou no Ano Novo, não lembro muito bem, chegou uma missionária e falou comigo, Iago, você não vai para Jocum fazer aquele treinamento missionário depois do ensino médio que você tinha me falado? Eu, treinamento missionário, menina? Vou para a Argentina fazer faculdade. E aí a moça falou, não, Iago, ora sobre isso, é verdade. Aí eu, vou orar. Orei nada, né? Aí o que aconteceu? Primeira semana de janeiro, eu passando mal, nem tinha comido rabanada, passando mal, eu, Jesus, e não saía da minha cabeça, ora pela Jocum, ora sobre fazer um programa na Jocum de 5 meses, né, é TED que chama, que é uma escola de treinamento e discipulado, que a gente vai 3 meses de aulas e 2 meses de uma viagem missionária que a gente vai aplicar tudo que aprendeu, né? Então, ficou fazer TED. Eu nem sabia o que era TED, gente. Eu só sabia que era 5 meses, falar a verdade. Tá, fazer TED. Eu, mãe, pai, se eu for fazer TED, porque na faculdade eu só preciso estar lá para a prova. Então, vou para a TED, vou para a Jocum, saio para a prova e volto para a Jocum. E Deus falou... E meus pais falaram, nossa, Iago, que bênção, vai sim. Então vamos, já tinha pagado o intercâmbio e pago tudo, ok. Aí fui, passei 3 meses lá na Jocum, fui sair para fazer minha prova, deu um problema num documento, na semana de eu ir para fazer a prova, né? Não tinha estudado nada, fala a verdade. Aqui não pode mentir, gente. Eu não tinha estudado nada para a prova de medicina, que eu ia fazer lá na Argentina, em espanhol. Olá, que tal? Nada. E aí o que aconteceu? Meu pai teve que vir do Rio de Janeiro, da noite para o dia, pegou uma passagem de última hora para me levar um documento que sem esse documento eu não passava na imigração. E meu coração estava muito conturbado, assim, eu estava tipo, oh, Jesus, eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei se é isso que o Senhor quer para mim. E no meu coração eu sempre fui bem temeroso, assim, sabe? Tipo,
Deus, eu só quero fazer o que o Senhor quer para mim. Eu não sabia realmente, eu não sabia se eu queria fazer medicina, eu não sabia se eu queria fazer jornalismo, publicidade, propaganda, eu não sabia. Eu sabia que eu queria atuar numa coisa que Deus tivesse de concordância, que fosse algo do coração de Deus. E o que aconteceu foi que eu falei, Deus, me dá uma resposta. Se não for para eu fazer essa faculdade, que eu nem pise naquele avião. E foi minha oração. Aí eu entreguei meu último trabalho ali na Jocum, que eu precisava entregar antes de sair para fazer a prova. Saí para o aeroporto com meu pai, que ele já estava lá em Curitiba, eu fiz minha escola lá em Curitiba. E quando a gente chegou lá no check-in, para despachar a bagagem, a moça falou, olha, essa sua identidade você não vai conseguir entrar no país, não. Eu falei, oxe, minha identidade? Normal, isso aqui eu uso em qualquer lugar. Era uma identificação militar do meu pai, que eu tinha do meu pai. E aí, entreguei lá, ela, não pode. Aí eu falei, como é que não pode? Peguei minha identidade, fui para lá, para Polícia Federal, com meu pai. Eu e meu pai junto, e minha mãe braba comigo no telefone, né? Iago do céu, vocês têm que entrar nesse avião, vocês já estão atrasados. Mãe é mãe. Aí eu estava lá com meu pai, fomos na polícia. Polícia, você pode entrar, não tem nada que te impeça. Voltamos para o check-in. Não pode. Polícia de novo, pode. Check-in, não pode, vou chamar a polícia aqui. Chamou a polícia, o policial falou, é verdade, você não vai poder entrar nesse avião. Aí eu, feliz por dentro, mas não podia demonstrar que meu pai estava do meu lado, né? Que era a resposta de oração. Meu pai do meu lado, tudo bem. Aí ele falou, você vai tirar seu reembolso lá, vai ter um bônus na empresa aérea e tal. Aí eu, ok, fui, consegui, minha mãe braba comigo no telefone porque eu não fui. Só que isso tudo foi plano de Deus. Deus, ele estava me respondendo nesse tempo, porque eu estava perdido no sentido de, eu nunca saí da igreja, de verdade. Eu sempre fui cristão, sempre fui certinho, né, na medida do possível, aquele certinho, né? Aí, o que aconteceu foi que eu estava lá, eu não estava num lugar onde Deus estava me colocando para ir. Eu estava indo por propostas, mas eu não tinha um propósito certo. E Deus me alinhou, porque eu sempre tive uma oração de eu quero ir onde o Senhor está, eu quero ir onde o Senhor está. E eu gosto muito dessa palavra de obediência hoje, porque esse foi para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tá? Quem está falando aqui hoje, eu sou o Iago, uma pessoa que hoje está ouvindo a Deus e está caminhando no que Ele fala. Vamos abrir lá em Mateus 6, uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou, porque eu acho assim, que eu poderia ter escutado Deus melhor. Mesmo que Deus ele tem suas maneiras de trabalhar, e eu sei que foi tudo um propósito dele para eu estar aqui hoje, ele tem suas maneiras de trabalhar. Lá no Mateus 6, a partir do versículo 9, vamos ler. Fala sobre o Pai Nosso, e Jesus diz assim, por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, vou só continuar, acabou a oração, né? Pois se perdoarem os homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o Pai perdoará as suas ofensas. Aqui estava numa versão mais fácil que a minha. Pode sentar, pessoal. Nós temos o único livro que pode ser lido com o autor do lado. Essa é uma verdade de relacionamento com Deus.
Quando a gente lê qualquer outro livro, vamos botar lá qualquer outro livro normal, você vai ler, você não vai ter quem te explique aquele livro, aquela palavra difícil. Mas hoje a gente tem a Bíblia. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler e pergunta assim, Espírito Santo, o que é esse dar loelho ali aqui? Que eu não estou entendendo. Espírito Santo, o que é esse admoesto aqui? Que eu não estou entendendo. O que o Senhor estava querendo dizer nessa palavra aqui? O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Isso é uma coisa muito real. A gente precisa olhar para as passagens do jeito que Jesus olhou, que escreveram para ser lido. A gente não pode tirar de fora do contexto, a gente não pode fazer isso. E por isso a gente pode viver pela palavra. Porque aqui fala, seja feita a tua vontade assim na terra como é nos céus. Então dá para fazer a vontade de Deus aqui na terra assim como é nos céus. Dá para seguir os caminhos de Cristo assim na terra como é nos céus. Eu queria que vocês imaginassem um bolo. Mais gostoso vocês pensarem assim. Um bolo, vou pensar num de chocolate, com aquele camadão assim de mousse, sabe? Bem bonito de padaria, assim, ó, delícia. Quando você come esse bolo, você não conta para todo mundo, assim? Não, depois de comer, é claro, né? Óbvio. Depois de comer, você não conta para todo mundo? Tipo assim, comprei um bolo na padaria de Itaúna. Não sei, deve ter, né? Bolo da Tamires. Comi o bolo da Tamires. Quem é a Tamires, gente? Tá aí hoje não, mas é o da Tamires. Tá fazendo o bolo. Comi o bolo. Eu não falo para todo mundo, cara, esse bolo é muito gostoso. Se eu faço uma receita e deu certo, tipo assim, receita de YouTube às vezes dá errado, né? Se eu faço essa receita deu certo, eu não saio contando, caraca, fiz uma receita de nhoque com maionese. Deu certo tá ótimo. Tipo assim, deu certo. Eu falo para os outros. Agora, quando a gente experimenta do reino dos céus, que é para ser manifestado aqui na terra, por que às vezes a gente não conta para os outros? Às vezes a gente está lá passando por uma aflição, tipo assim, estou com uma dúvida e eu não sei o que eu faço da minha vida, o próximo passo. Às vezes Deus dá a resposta, às vezes vai no culto, o pastor dá uma palavra, fala assim, parece que escreve na sua frente, né, o que é para você fazer, e você guarda aquilo para si, Deus te deu uma resposta, Deus falou contigo, e você guarda isso para si. Você não compartilha isso, você não aumenta às vezes a fé do seu irmão que está do seu lado. É uma coisa necessária, é uma coisa que a gente precisa começar a fazer mais, compartilhar desse evangelho. A gente não pode ser tipo Jonas, que Deus falou uma coisa e ele, ao invés de ir, ele fugiu. A gente não pode ser assim. A gente precisa andar conforme a palavra dele. O evangelho eu coloco como se fosse esse bolo da Tamires. É muito bom, então eu sei que todo mundo precisa saber desse bolo. Lá em... Qual o resumo dos mandamentos, se eu posso falar assim, resumo, que está escrito? Mateus 22, eu acho. Está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente está num dia a dia tão comum nosso que a gente esquece que nosso próximo está do nosso lado. Que a gente esquece de quem está ao nosso redor. Eu não digo só de pessoa da igreja, não, gente. Tem gente que às vezes a gente conhece de olhar na rua. Às vezes pega o mesmo ponto de ônibus todo dia, já conhece até quem está no ônibus de ver, conhece quem está lá no ponto. Eu preciso amar meu próximo, amar meu inimigo. Tudo isso está na Bíblia. Pode ler. Por que às vezes eu não faço isso? Isso é uma coisa muito importante para nós, como cristãos. A gente precisa ter um foco. A gente precisa compartilhar desse evangelho. Esse evangelho não é para
ser contido, mas é para ser compartilhado. Jesus, ele diz lá em Mateus 28, agora que eu percebi, só estou falando Mateus hoje. Deixa eu ver as anotações. 28:19 diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nós temos uma missão como igreja. A gente tem essa missão aqui: ir fazer discípulos de todas as nações. Jesus está com a gente até o fim dos tempos. Isso é uma coisa que a gente pode experimentar Ele todo momento. A gente não tem Jesus para ficar... Jesus, já viram aquela peça do banquinho que deixa Jesus aqui no banquinho da decisão, empurra ele e fala: eu que vou tomar a minha decisão? A gente não pode ser assim. Jesus, ele nos deu um mandamento para ir fazer discípulos. Ele não falou: se você quiser, vai e faz discípulos ali de algumas nações. Não, ele falou: ide fazer discípulos de todas as nações. Eu não sei se você entende essa palavra ide, mas vamos simplificar: vai e faz discípulos de todas as nações. Tem um testemunho de uma mulher, que eu esqueci o nome dela hoje, que perguntaram para ela no final da vida dela: como é que foi seu chamado? E ela falou: eu apenas li uma ordem e obedeci. O que mais precisa para a gente compartilhar o reino de Deus? O que mais é necessário para a gente obedecer a palavra de Deus? Nós dizemos sempre: Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Onipresente, então Deus está aqui agora, Ele está em todos os lugares. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Onipotente, Ele tem todo o poder. Então, o que nos deixa com medo de fazer missões? Depois que eu fui fazer a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, aconteceu uma coisa bem legal lá em casa. O Gabriel sabe, esse é o Gabriel, gente, ele sabe que lá em casa todo mundo já passou por missões há algum tempo. Eu tenho 2 irmãos e meus 2 pais, né? Lá em casa, que eu boto entre aspas hoje, porque a casa é meio dividida hoje. Por quê? Depois que eu fiz minha escola de treinamento discipulado, minha ETED, minha irmã foi fazer a ETED dela. Eu fiz em 2017, minha irmã em 2018. No final de 2018, meu irmão foi fazer a escola de treinamento discipulado. Aí, gente, Deus não se esquece de oração, não, de nada que vocês falam. Falo até para o irmão aqui que disse: nos envia, ó, receba. Deus não esquece. O que aconteceu? Meus pais sempre falavam assim comigo e com meus irmãos: quando vocês tiverem maior de idade, a gente vai sair, vai largar vocês, vai fazer missões na África. Eles falavam sempre isso. Gente, meus pais nem sabiam o que está falando, eu acho. Porque a gente chegou em casa em 2019, ano de pandemia, né? Todo mundo foi para casa, paramos lá. 2019, 2020? Todo mundo foi para lá e chegamos para os nossos pais e falamos assim: e aí? Vocês disseram, quando a gente era pequeno, que vocês iam fazer missões na África quando a gente estivesse grande. Agora todo mundo aqui já passou por missões, todo mundo já é maior de idade, e vocês? Aí meu pai foi o primeiro a falar assim: não, estou muito velho para isso. Ele estava com 56, 57, por aí. Falou: não, estou muito velho para isso. Falou bem assim. Aí o que aconteceu? Final do ano passado, os 2 foram fazer a TED em Recife, Escola de Treinamento Discipulado. Meus pais estão em missões em Recife hoje. Minha irmã está em missões na Alemanha, eu estou em missões lá em Foz do Iguaçu, e meu irmão está trabalhando, porque é isso que ele entendeu em Deus mesmo. Então, hoje em dia, a nossa casa, a gente tem um cantinho lá em Guapimirim, não sei se vocês conhecem, onde a gente fica quando está aqui no Rio, quando vai tirar alguma folga, mas hoje a nossa casa é onde Deus está mandando.
Minha mãe tá falando para mim, ela veio para cá para o casamento de uma prima, e ela falou para mim assim, Iago, eu não sei o que vai ser os próximos anos, eu não sei quais vão ser os próximos passos, mas eu estou obedecendo a voz de Deus. E é isso que todos nós lá em casa estamos fazendo. Porque seja aqui, seja lá, a gente tem que obedecer a voz de Deus. A gente pode abrir... Eu vou dar uma passada por Jonas com vocês, que são algumas coisas que Deus estava compartilhando muito comigo, muito fortemente. Porque Deus chegou para Jonas e falou assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que pensar primeiro em uma coisa. Assim como eu disse, Deus, Ele é o único que pode estar do nosso lado explicando a Bíblia, quando a gente está lendo. Você já pensou que o Deus que te explica essa Bíblia é o Deus que fez o universo? Você já pensou que você está ouvindo a voz de alguém que criou o universo e que sabe para que você foi feito? Esse é nosso Deus. Às vezes a gente não sabe mesmo, assim como eu não sabia, assim como dá medo, às vezes eu pergunto a Deus, eu falo, Deus, para que eu fui criado? E Deus responde. O Deus que fez o universo, o Deus que te via no ventre da sua mãe, Ele responde. E quando a gente tem essa palavra dEle, a gente ouve a palavra dEle, a gente tem uma responsabilidade. Se a gente tem luz sobre o que está acontecendo, a gente tem uma responsabilidade. Então, se você ouve a voz de Deus e você não pratica, aí a responsabilidade é sua. Quem vai dar conta disso é você. Não sou eu, não vai ser sua mãe, seu pai, vai ser você. Porque o que acontece é que Deus fala a cada um individualmente. Ele conhece seu ser, conhece você, conhece dentro do seu coração. Então, o que acontece? Não tem desculpa. Então, lá em Jonas 2 Jonas 1 no finalzinho, o pessoal vai lá, joga ele no mar, né? Faz aquele negócio todo. Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançasse no fundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas suas ondas, e as suas vagas passam por cima de mim. E ali Jonas parece que se arrepende, né? Jonas tinha uma missão dada por Deus, e Jonas foi para o lado contrário. Isso aqui é uma coisa simples que a gente ouve na EBD quando é criança, quando é jovem, quando é adulto. Quando é adulto, a gente parece que esquece, né? Vamos falar da história de Jonas para as crianças. Peixe grande, né? Foi engolido e tal. As crianças vão amar essa história. Tá bom, essa história também é para nós, como cristãos. A gente precisa amar essa história tanto quanto, porque a gente precisa aprender com ela. Às vezes a gente está sendo um Jonas e está deixando a voz de Deus ser uma voz qualquer. O que acontece? Jonas, veio a palavra do Senhor para Jonas a segunda vez, lá no capítulo 3. Vai, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas foi. E o que aconteceu? Os ninivitas creram e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que aconteceu? Jonas foi lá. Ele tinha medo dessa cidade, mas ele foi. Por que Jonas tinha medo da cidade? Eu não sei se vocês sabem. O povo de Nínive era um povo muito mau. E eles, época de guerras, eles guerreavam. E o que acontece é que o povo de Nínive, eles empalavam a pessoa
e penduravam em postes. Então eles colocavam uma lança assim na pessoa, saindo pela boca, empalavam em postes e assediavam fogo nas pessoas. Jonas tinha motivo para ter medo daquele lugar, com certeza. E tem alguns historiadores, eu não vou dizer com certeza, mas alguns historiadores dizem que ninivitas mataram os pais de Jonas. Eu não posso te dizer com 100% de certeza, porque eu não pesquisei a fundo sobre isso. Eu ouvi que eu já pesquisei sobre isso e historiadores dizem isso, mas eu não vou dizer com certeza. E o povo de Nínive, quando Jonas falou da mensagem de Deus, esse povo difícil, que ele poderia chegar lá e botarem uma lança nele, acenderem fogo nele. O povo de Nínive podia fazer isso, mas Jonas falou na cidade toda. Todo mundo, do maior até o menor, se colocou pano de saco, se humilhou. E falou, tipo assim, me perdoa. Quase isso, né? Viu Deus o que fizeram, lá no final do capítulo 3. 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não lhes fez. Deus é um Deus de misericórdia. A gente precisa continuar lembrando disso. Mesmo que a gente deixe a nossa palavra para trás, tipo assim, deixe a palavra dele para trás, Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que te chama para perto de novo. Deus poderia ter matado Jonas de primeira, mas Jonas virou um grande testemunho, certamente. E o que acontece? Ao invés de Jonas ficar super feliz que Deus teve misericórdia de um povo, o que Jonas fez? No 4:1 já diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa ira? É razoável essa ira que Jonas estava tendo por Deus não aniquilar um povo? E o que acontece é que Jonas, ele saiu da cidade, foi para tipo uma montanhazinha, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada. Repousou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas estava sol, vamos imaginar assim, estava sol de 40 graus, na Alcântara assim, sabe, abafado do céu. Deus colocou uma planta para proteger Jonas. O que acontece é que essa planta, no outro dia, Deus enviou um bichinho, comeu a planta, e Jonas, de novo, se irou. E o que acontece? Jonas pediu para si a morte, dizendo: melhor me morrer do que viver. Jonas dramático pra caramba, gente. Jonas choramingando com ira por causa de uma plantinha que Deus deu num dia e tirou no outro dia, sem condição para Jonas, né? Falam nada que eu sou igualzinho. Mas então, Deus perguntou a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. No 10, tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não lhe custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que uma noite cresceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim acaba o livro de Jonas, com uma pergunta. Jonas era um cara que ele desobedeceu a Deus, se irou com Deus,
mas ele foi usado por Deus. Isso a gente não nega. Mas Jonas, ele termina esse livro irado por uma coisa que a gente olha assim, hoje a gente olha de longe e fala, cara, por que ele estava irado por esse povo? Mas e se esse povo for alguém que te fez muito mal? Às vezes esse povo é alguém que matou alguém da sua família e você precisa liberar perdão. Você precisa tirar essa ira de você. Às vezes esse povo que Deus está tendo misericórdia é alguém que você precisa liberar perdão também. Se Deus está dando misericórdia, por que eu não vou perdoar? Aí tem um pontinho até que às vezes nós ficamos maior que Deus, que é quando eu preciso me perdoar. Quando eu deixei de fazer algo que Deus pediu, e Deus perdoa, você fala, Deus me perdoa por isso, e semana que vem está de novo, Deus me perdoa por aquilo que aconteceu naquele dia, e aconteceu, e você não se perdoa às vezes por uma coisa que Deus já te perdoou. Então quem é você comparado ao perdão de Deus? Quem é você para segurar perdão comparado ao Deus perdoador? E uma vez eu estava tendo uma aula com um moço que ele era muçulmano, perdão. E ele falou assim, o que vocês pensam quando fala muçulmano? Muçulmano. Eu vou perguntar para vocês agora. Muçulmano, o que passa na cabeça de vocês? Primeira coisa. Bomba. Pode continuar. Vocês imaginam os cristãos degolados? Quando pensam em muçulmano? Bomba. A moça com um hijabzinho assim? É muito bonitinho. Lá em Foz, cheio. E ele falou bem assim pra mim, né? Pra gente que estava no curso. Sabe o que os muçulmanos pensam quando olham para vocês cristãos? Aí a gente ficou assim, opa, fomos postos agora na parede, né? Ele falou, então, vocês cristãos são vistos como América. Estados Unidos é um país cristão. E lá tem a Lady Gaga fazendo um monte de coisa, tem os homossexuais fazendo parada gay, temos assassinato em escolas, temos um monte de coisa que não é ser cristão. Mas eles olham a América, os Estados Unidos, como um país cristão. E aí, para a gente dizer o que está acontecendo? Às vezes, esses muçulmanos, eu já tive muito medo de trabalhar com eles. Falando na moral, sincero. Eu tive muito medo. Mas é um lugar que Deus colocou no meu coração. É um povo que Deus colocou no meu coração. Quando estava em 2018, eu fui na Turquia e na Grécia, trabalhar com refugiados muçulmanos da Síria e trabalhar em coisas para os refugiados lá na Turquia e na Grécia, em campo de refugiado. E o que acontece é que quando a gente ia para o culto lá na Turquia, eu sentava, meu coração, abrindo o coração para vocês, eu sentava lá, tocava carrom, às vezes, não entendia uma palavra que eles cantavam, estava lá, tum, tá, e eu estava com medo de algum muçulmano passar lá e falar que tinha uma igreja lá e todo mundo ser preso. Eu tinha medo. Essa era, de verdade, minha Nínive. Eu cheguei lá, antes de eu ir, eu não orei nenhuma vez, porque eu não queria que Deus falasse comigo, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. A gente estava para fazer essa viagem missionária. Sabe quando está lá? Lá estava escrito Turquia e Salvador. Estava escrito, não, na reunião falaram com a gente. E aí falaram, coloque seu nome até tal dia para um dos dois e a gente dê para a gente em secreto e a gente vai falar para onde vocês vão. E eu era obreiro da escola lá, eu falava assim, não, vocês precisam ouvir a Deus. Eu falando assim para os alunos, ouça a Deus, ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que tem. E o que aconteceu? Quando chegou a minha hora de ouvir a Deus,
eu sei que eu não orava. Perguntavam, Iago, eu preciso do seu nome para botar você para o prático, para a viagem missionária. E eu, tá bom. Sorria, e o que aconteceu foi que no meio de uma reunião eu ouvi uma voz dizendo, Isaías 61. Aí eu, loucura, né? Imagina só Deus fala comigo do nada, né? Imagina só, né? Aí o que aconteceu foi que eu, de curioso, fui olhar Isaías 61 e eu estava cheio de medo, eu não estava prestando atenção em nada que estava acontecendo na reunião. E está assim, eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e a libertação no mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Aí eu, nossa, imagina só se é para eu ir para a Turquia essa palavra, né? E nesse mesmo dia eu tive uma reunião um pouco mais tarde e foi louco, né? Aí minha amiga falando comigo, ela já estava certa que ia para a Turquia. Ela falando comigo, e aí, Iago, você sabe para onde vai? Aí eu, cara, não sei. Bobo, né? Cara, não sei para onde eu vou. Vou deixar decidirem por mim, porque eu não sei o que Deus está falando comigo. Na reunião que era para já dizer para onde ia, o pessoal falou, gente, a gente vai parar agora e vai ouvir a voz de Deus. Para onde é para a gente ir? Aí eu, ai Jesus, vamos lá. E aí, o que aconteceu é que nessa reunião eu tive uma palavra muito engraçada, assim, né, para quem não queria ir para a Turquia, que eu estava com medo de ir para lá. E aí, só um minuto. Deus falou comigo uma palavra assim, em 2 Timóteo 1,7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor, de equilíbrio. Quando eu li, Deus não nos deu espírito de covardia, eu comecei a chorar. Turquia não, Deus! E eu comecei a chorar muito, porque não era uma coisa que eu estava animado para ir, porque eu tinha medo, de verdade. Eu já tinha estudado 1000 vezes sobre islamismo, sobre o povo muçulmano, mas eu não queria ir, porque eu tinha medo daquele povo. E Deus mandou, tipo assim, esfregou na minha cara, vai, prega boas novas ao pobre, e vai lá pregar liberdade ao cativo, e eu não te dei espírito de covardia. Eu fiquei, tá bom, eu entendi, eu vou ter que ir mesmo, então vamos, né? E aí eu cheguei na Turquia, eu ia para o culto, eu ficava com medo, e aí eu cheguei na praça, uma vez a gente fazia distribuição de Bíblia, né, ou deixava a Bíblia em alguns lugares da cidade, e eu conversando com uma moça normal, assim, aí falamos, I have a gift for you, tipo assim, eu tenho um presente para você. Aí a moça, que legal. Peguei a Bíblia, estava eu e uma amiga, estava todos em duplas, né, para espalhar mais e não ficar aglomerado, porque lá, se você for pego pregando o evangelho para alguém, essa pessoa não gostar, essa pessoa liga para a polícia e você é preso. Tanto que todos os obreiros da base da Turquia já foram presos, vou botar assim, né? Presos e volta. E aí o que aconteceu foi que eu estava com a Bíblia, e na hora que eu mostrei a Bíblia para a moça, felizão, ela felizona com a gente, ela virou uma coisa super simples. Se vocês forem para a Turquia, se eles levantam a sobrancelha, é não. Se eles fazem, é não também. Então, o que aconteceu? Eu dei a Bíblia a ela. Present. No. E começou a gritar na praça não pra gente. Eu sei que eu e minha amiga pegamos assim, saímos correndo, e eu com medo, e trocamos de camisa, fizemos tudo assim para não ser pego. E aí a gente, tá na hora, vamos encontrar com a equipe lá para ir embora. Fomos embora, e cara, eu tive medo, tá tudo bem, só que eu estava ouvindo a voz de Deus. E esse povo precisa de mim. Eu não devo me parar porque uma pessoa
gritou comigo na rua, e eu fiquei com medo de ser preso, né? E não ver mais meus pais, perder o dia de viagem de volta para casa, né? Eu não fiquei com medo tanto mais depois. Tanto que a gente foi para o campo de refugiado e um moço chegou assim, sentou do meu lado, eu ficava no portão, que de 10 pessoas eu era o único que falava inglês. Aprendi inglês depois daquela viagem, percebi que era importante. Eu, sentado lá no portão, não podia deixar nenhum refugiado sair, nenhum refugiado entrar. Se saísse, não podia mais voltar, tanto que tive que barrar uma família toda de entrar e eles foram para a rua e eu não podia fazer nada porque era a regra do campo que eles estavam morando. E eram umas coisas bem fortes, assim, crianças que você perguntava assim, hey, where's your mom? Mom. Todo mundo sabe o que é mom? Em inglês? Mãe. Aí, mom. Aí apontava lá para baixo, para as barracas, né? Perguntava, where's your dad? Aí falava, nossa, que bonitinho, tá dormindo. Aí a irmã mais velha viu assim atrás. E a pequenininha assim. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Cheguei num outro campo, que eu não ficava no portão, ajudava só a atravessar a rua, conversando normal com o pessoal. O moço chega assim para mim, gostou da minha cara, me mostrou uma foto assim, kids, criança sua? Aí ele, não. Aí ele pegou um vídeo no WhatsApp de uma casa toda quebrada. Toda quebrada, eu não entendi muito bem. Ele era da Síria, né? Eu não entendi muito bem. Aí ele falou bem assim, my wife, minha esposa, e apontava para a tela do celular. Aí falou, my baby, meu bebê, e apontava para a tela do celular. Ele virou para mim, my wife, my baby. Ele não tinha mais criança, não tinha mais mulher, ele não tinha mais nada, morava no campo de refugiado, porque ele saiu por um botezinho da Síria e chegou até a Grécia. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade que nós missionários lidamos. Isso é uma realidade que nós, como igreja, devemos lidar. É urgente. O ID não foi para você ouvir e ir para outro canto. O ID não é para você ser um Jonas. Quando você ouve ID, é para você ir. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, eu quero só falar uma coisa, porque às vezes o ID fica meio vago, né? Mas hoje na Terra ainda existem 3.000 povos que nunca ouviram falar do nome de Jesus. 3.000 povos. Não estou falando de países, não estou falando de nada assim. É povos. Existem povos indígenas no Brasil, assim como existem povos islâmicos na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, norte da África. Não sei se vocês sabem quantas pessoas, mais ou menos, mas são 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus, ou não pode falar de Jesus no país deles. Então, são 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Você sabe o que é 3 bilhões de pessoas? Então, São Gonçalo, ele tem, eu procurei aqui outra hora, São Gonçalo tem 1.000 habitantes? Não, 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão vezes 100 não é 1 bilhão já não, é 100 milhões. Então vamos lá, tem que multiplicar a população de São Gonçalo por 3.000. Por 3.000. 3.000 São Gonçalos ainda não conhecem de Cristo. 10.000 idiomas não têm nada da Bíblia escrito na sua língua, idiomas e dialetos, né? E quem que precisa ser resposta para isso? Quem é que vai trazer o reino de Deus na terra, assim como diz no Pai Nosso, que venha o seu reino seja feita sua vontade, assim na terra como nos céus? Quem conhece a vontade daquele que nos criou? É o pessoal que está ali
do outro lado da rua que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda? Ou é você que está aqui, você tem uma missão e você precisa agir quanto a isso? Porque olha aqui de novo, Deus não te deu espírito de covardia. Meu pai, ele tem 59, 60 anos e ele está em missões agora. Antes ele não podia estar em missões. Minha mãe, eu não lembro mesmo, minha mãe, gente, eu sou horrível com data. Dá para ver com os números aqui que eu até me embolo. Ela não tem idade para fazer missões. Seja eu com 17 anos que comecei, fiquei cheio de medo, eu tinha medo, gente, para falar com uma pessoa na rua e eu não conseguia, ou seja, você que está hoje com uma vida formada. Minha mãe era comerciante, tinha uma lojinha, o que acontecia era que na lojinha da minha mãe, chegava gente e falava, Elisângela, eu preciso conversar. Minha mãe falava assim, Iago, vem para o caixa. Minha mãe saía, ia para o canto, conversava. Às vezes eu chegava perto, a pessoa estava chorando, porque minha mãe estava discipulando pessoas na lojinha dela. Então você pode fazer isso vendendo o bolo da Tamires. Você pode fazer isso onde você está, com seu vizinho. E a minha oração é que esse discipulado continue. Jesus, ele tinha discípulos, pessoas próximas, e você deve fazer isso também. Faz assim, chama seu vizinho que não conhece para Jesus, mas não vira uma pessoa que é só fala, não. Age também. Faz alguma coisa. Chega assim e fala, ô vizinho, vamos tomar um café aqui? Toma um café, e aí com a sua vida, ele vai ver quem é Cristo. O que é ser um cristão? Jesus o Cristo, lembra disso? Jesus o Cristo. Quem é cristão aqui, levanta a mão. Se você está levando o nome de Cristo, quem vai ser você aqui? Jesus, ele deixou suas mãos e seus pés aqui na terra. Seu corpo está aqui na terra. Quem é o corpo de Cristo? Se não a igreja. Gente, esse corpo precisa se mobilizar. Em Atos, a igreja foi perseguida, mas foi onde a igreja mais cresceu. Então, a gente precisa mesmo que seja perseguido de novo ou a gente vai tomar uma atitude para esses 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo conhecerem? Eu não estou falando de converter 3 bilhões de pessoas, porque o convencimento é o Espírito Santo que vai fazer. Mas nós precisamos ser Cristo onde nós estamos. Então, quero orar com vocês. Se vocês entendem essa palavra, se vocês entendem que onde eu estou eu preciso fazer missões e que existem vários países que não conhecem a Cristo ainda e essa é a minha missão de mostrar Cristo a eles, pode se colocar de pé.